Olá, seja muito bem-vindo ao canal Trilhas da Umbanda. É uma alegria tê-lo aqui conosco para mais uma jornada de aprendizado, respeito e conexão com as forças que regem os mistérios da espiritualidade. Hoje, estarei com você como seu anfitrião, conduzindo esta trilha em direção ao conhecimento de uma entidade poderosa, rara e profundamente enigmática. Hoje, convido você a adentrar um território pouco falado, mas profundamente sagrado. Vamos falar de uma entidade que, embora atualmente não esteja tão presente nos terreiros de Umbanda, Quimbanda ou Candomblé, continua viva nos corações daqueles que já sentiram sua presença firme e transformadora. Estamos nos referindo ao enigmático e poderoso Exu Pantera Negra, um guardião das matas, senhor dos caminhos ocultos e mestre silencioso das encruzilhadas escondidas sob a copa das árvores. Exu Pantera Negra não se revela facilmente. Ele não se faz notar em meio aos batuques e cantigas mais populares dos terreiros. Sua presença é mais sutil, mais densa, mais profunda, como o som abafado de passos sobre folhas secas em uma noite de lua nova. É um Exu de força contida, olhar penetrante e sabedoria ancestral. Seu trabalho vai além da quebra de demandas e da proteção espiritual. Ele ensina através do silêncio, guia pelos caminhos sombrios da alma e fortalece aqueles que se permitem mergulhar em sua energia. Entre cipós e raízes, entre sombras e brisas que sussurram segredos antigos, Pantera Negra atua como um verdadeiro caçador espiritual, silencioso, preciso, letal contra tudo que atrasa, amarra ou ilude seus filhos. Ele não promete facilidade, mas sim libertação. Não oferece atalhos, mas sim caminhos limpos, abertos com garra e coragem. Neste episódio, vamos conhecer mais profundamente quem é Exu Pantera Negra, de onde vem sua força, como ele trabalha, e por que, mesmo sendo pouco cultuado atualmente, ainda é uma das entidades mais respeitadas por aqueles que trilham os caminhos da espiritualidade de forma séria, comprometida e verdadeira. Neste vídeo, vamos explorar a história, as oferendas e os trabalhos do Exu Pantera Negra, uma entidade poderosa e enigmática, que embora seja pouco comum nos terreiros de Umbanda, é amplamente reverenciada nos cultos de Quimbanda e também bastante conhecida em algumas linhas do Candomblé e da própria Umbanda. Seu Exu Pantera Negra é uma entidade fantástica, cercada de respeito e admiração. É conhecido por sua força impressionante, agilidade quase felina, principalmente, por sua habilidade de transitar com maestria entre os mundos espiritual e material. Essa capacidade o torna um verdadeiro guardião dos caminhos e um grande guerreiro contra as forças negativas. Exu Pantera Negra é frequentemente procurado para desfazer demandas pesadas, cortar feitiços e abrir caminhos de seus médiuns e consulentes, conduzindo-os a uma vida mais equilibrada, feliz e próspera. Ele atua com firmeza, mas também com sabedoria, sempre em busca do crescimento espiritual e material de quem o procura com fé e respeito. Antes de falarmos sobre sua história, é sempre bom ressaltar que cada entidade possui sua própria vivência e trajetória. Isso também se reflete em sua personalidade e em seus comportamentos. Portanto, a maneira de agir, assim como sua história e passagem pelo plano terreno, podem variar de uma entidade para outra. No entanto, sempre haverá um certo padrão de comportamento, comum à linha ou falange a que pertencem. Com isso explicado, vamos agora conhecer a história de seu Exu Pantera Negra. Exu Pantera Negra é uma entidade cultuada principalmente nas linhas da Umbanda e da Quimbanda, com uma aura cercada de mistério, força e poder de transformação. Sua imagem costuma evocar respeito imediato, um Exu imponente, de olhar penetrante, presença firme, muitas vezes representado como um homem negro vestido com elegância, roupas escuras, capa longa e uma pantera ao seu lado ou sob sua forma espiritual. Abaixo, segue uma narrativa detalhada e imersiva sobre a história de Exu Pantera Negra, baseada nas tradições orais e simbologias que cercam essa entidade. Antes de ser Exu, Pantera Negra foi um homem. Um guerreiro. Não no sentido comum da espada ou da lança, mas um combatente silencioso, alguém que lutava nas sombras contra as injustiças de um mundo cruel. Ele viveu em tempos coloniais, possivelmente em alguma região africana ou nos palmares das Américas, onde o açoite e a corrente eram mais comuns que o pão. Era um líder silencioso, um daqueles homens que caminhavam pelas noites sem serem vistos, protegendo sua gente, organizando fugas, escondendo crianças, desafiando os senhores de engenho sem jamais revelar o rosto.
Seu corpo era marcado não apenas por cicatrizes visíveis, mas por memórias de dor e resistência que se entranhavam até o osso. Dizem que ele tinha olhos que enxergavam além da mata fechada, olhos que reconheciam a verdade nos corações dos homens, que sabiam distinguir o medo da covardia e a fúria da justiça. Ele não falava muito, mas quando falava, suas palavras eram como relâmpagos, raras, cortantes e impossíveis de esquecer. A noite era sua aliada. Sob o manto escuro da escuridão, ele se movia com a agilidade de um felino, os pés descalços conhecendo cada raiz, cada pedra, cada atalho entre os quilombos e os campos de trabalho. Era uma sombra viva, um vulto entre as árvores, um sussurro entre os gritos dos cativos. Para os opressores, ele era um fantasma impossível de capturar. Para os oprimidos, uma lenda viva, uma esperança com pele e sangue. Alguns o chamavam de maldito, outros de enviado. Mas para quem caminhava com ele, Pantera Negra era mais que um homem, era um pacto. Um juramento silencioso de que ninguém seria esquecido, de que nenhuma lágrima derramada seria em vão. Disse que seus olhos brilhavam no escuro como os de uma pantera. Que ele se movia entre os canaviais e as matas como um vulto, aparecendo e desaparecendo como fumaça. Chamavam-no de Pantera, pois era rápido, mortal, silencioso e livre. Nenhuma corrente o segurava por muito tempo. Nenhuma emboscada o pegava duas vezes. Ele conhecia os sons da floresta como quem conhece o próprio coração, e seu rastro era invisível até para os caçadores mais experientes. Mas como todo espírito marcado pelo destino, sua história foi quebrada por uma traição. Um homem de sua própria confiança o vendeu por algumas moedas. Um conhecido, talvez até um irmão de fuga, alguém que comera ao seu lado e partilhara a dor do cativeiro. Foi essa mão que apontou o esconderijo, que guiou os soldados até a clareira onde Pantera dormia. Capturado, amarrado como um bicho selvagem, foi levado entre chicotes e risos cruéis. Torturado até os ossos, mas sem jamais ceder uma palavra. Seus algozes queriam nomes, caminhos, estratégias. Ele lhes deu silêncio e sangue. Executado como exemplo, seu corpo foi pendurado na praça, diante dos olhos aterrorizados daqueles que um dia haviam caminhado com ele. Deixaram-no exposto ao sol, à chuva, aos urubus, como se quisessem apagar sua existência. Mas ninguém conseguiu esquecer. Porque ali não estava apenas um corpo morto, mas uma revolta viva. Contudo, sua alma não conheceu o descanso. Após a morte, aquela alma poderosa não desceu nem subiu. Permaneceu entre os mundos, consumida pela dor, mas guiada por um propósito maior. Ele vagou por entre os véus do tempo e da realidade, um espírito em brasa, carregando nas costas o peso da injustiça e da memória. Nos domínios espirituais, sua raiva foi canalizada, sua dor foi transmutada e sua coragem, refinada. As correntes que um dia prenderam seu corpo tornaram-se símbolos de poder. Os açoites que dilaceraram sua carne, tambores que ressoavam em outras dimensões. Ele foi acolhido por forças ancestrais da esquerda, que viram nele não um espírito vingativo, mas um guardião de mistérios. Entidades antigas, que conheciam os segredos da dor, o tomaram sob sua asa escura. Mostraram-lhe os caminhos da encruzilhada, onde cada escolha carrega um peso e cada passo pode ser portal. Ensinaram-lhe os cantos, os segredos do fogo, as linguagens ocultas das folhas e das sombras. Não havia mais correntes, apenas caminhos. Não havia mais dor crua, mas força lapidada. Ali, entre Exus e Pombagiras, entre encantados e malungos, ele compreendeu que sua luta não havia terminado. Havia apenas mudado de plano. Agora, já não combatia com as mãos, mas com a vibração, com a presença, com a potência de sua história transformada em força espiritual. Tornou-se um guardião de fronteiras, um defensor dos injustiçados, um mestre das travessias difíceis. Foi assim que nasceu Exu Pantera Negra. Não mais um homem, mas um espírito de extrema força, sabedoria e justiça. Um Exu que trabalha nas encruzilhadas da alma, no silêncio das noites, nas escolhas difíceis que se fazem quando o mundo parece ruir. Seu corpo espiritual é negro como a noite sem lua, seus olhos ainda guardam o brilho cortante da pantera ancestral, e sua presença é sentida como um vento denso, que sopra onde há medo, mas também onde há coragem. Ele atua em causas profundas, libertação de vícios, quebra de feitiços, destruição de cadeias mentais e espirituais. Não se move por vaidade nem por promessas vazias, ele responde ao chamado verdadeiro, aquele que vem do fundo do ser, quando a dor já cansou de gritar e o silêncio se torna prece. Ele entra onde ninguém mais entra,
no porão das culpas, no labirinto dos traumas, no abismo das repetições inconscientes. Sua mão é firme, mas nunca cruel. Sua fala é dura, mas nunca injusta. Onde há opressão, ele chega. Onde há manipulação, ele ruge. Sua presença quebra correntes invisíveis, despedaça máscaras, expulsa as sombras que se alimentam da ignorância. Não há mentira que sobreviva sob seu olhar. Não há algema que resista à sua vibração. Exu Pantera Negra não protege apenas o corpo, protege a essência. E quando ele caminha ao lado de alguém, é porque aquela alma já provou que está pronta para mudar. Seu campo de atuação está profundamente entrelaçado com a quebra de demandas densas, daquelas que carregam séculos de dor, inveja e feitiçarias lançadas com intenção destrutiva. Exu Pantera Negra é um verdadeiro especialista na dissolução dessas energias pesadas, não apenas por sua força, mas por sua inteligência espiritual e sua capacidade de enxergar além da superfície. Ele não ataca sem propósito, não desfaz sem compreender. Sua ação é precisa, calculada, como o salto silencioso de uma pantera no escuro da mata. Quando intervém, o faz com maestria, como um cirurgião oculto que sabe exatamente onde cortar para curar sem matar. Trata-se de uma entidade que caminha na linha fina entre o caos e o equilíbrio, e sua missão não se resume apenas a desfazer o mal. Ele é, acima de tudo, um restaurador de caminhos. Como guardião dos cruzamentos e conhecedor dos ciclos da vida, também atua com firmeza na abertura de caminhos, facilitando a fluidez da prosperidade, da sorte e das oportunidades na vida daqueles que o procuram com fé e retidão. Ele não entrega riquezas vazias ou facilidades ilusórias, mas sim aquilo que é justo, conquistado com dignidade e sustentado pela força do merecimento. Entre seus filhos e devotos, há um ditado que carrega tanto reverência quanto certeza: aquele que tem pantera, jamais conhecerá a fome. Pois onde houver necessidade, ele proverá. Onde houver escassez, ele caçará com precisão. Seu espírito é de um caçador nato, silencioso, astuto, incansável. Nunca volta de mãos vazias. Ele ensina que quem caminha ao seu lado aprende a buscar, a lutar e a conquistar. E assim como a pantera na selva, seus protegidos se tornam vigilantes, sábios e jamais frágeis diante dos desafios da vida. As oferendas destinadas a Exu Pantera Negra são, acima de tudo, expressões de respeito, conexão e reconhecimento da sua força ancestral. Cada elemento ofertado carrega um significado simbólico profundo, alinhado à sua energia firme, elegante e implacável. Geralmente, acendem-se velas pretas ou pretas com vermelhas, formando o portal de luz que guia sua presença. Em algumas ocasiões, velas pretas com toques de roxo também podem ser utilizadas, evocando o mistério e a nobreza de sua vibração. Ao lado delas, depositam-se bebidas fortes e densas, como conhaque, catuaba ou licores escuros, especialmente aqueles feitos de jabuticaba ou açaí, frutos que guardam a potência da mata e o segredo das noites antigas. A parte alimentar das oferendas é igualmente intensa. Servem-se pratos que carregam sustância e ancestralidade. Farofa de dendê com carne seca ou charque, bife de fígado acebolado, linguiça calabresa frita com cebola e pimentão, além de uma boa feijoada apimentada, são iguarias comuns. Esses alimentos trazem força ao ritual e falam direto ao espírito caçador e guerreiro de Exu Pantera Negra. Entre os elementos naturais, destacam-se a berinjela grelhada, muitas vezes servida com melado ou azeite de dendê, que mistura o amargo com o doce, o quente com o frio, como os próprios caminhos da vida. Também são bem-vindas frutas escuras e carregadas de simbolismo, como romã, uvas roxas e jabuticabas, frutos que remetem à riqueza, ao mistério e à abundância silenciosa. A presença da pimenta dedo de moça ou malagueta simboliza a força de queima das demandas, a limpeza e a reação imediata contra energias negativas. Alguns itens simbólicos podem ser acrescentados para fortalecer a entrega: um charuto ou cigarro preto, quando aceito pela entidade, moedas douradas representando caça e prosperidade, estatuetas ou imagens de pantera negra, e pedaços de tecido preto ou roxo com detalhes dourados, evocando poder, realeza e firmeza espiritual. Quanto ao local da entrega, é fundamental que o ambiente ressoe com a vibração da entidade. Encruzilhadas de chão batido, especialmente aquelas em caminhos de terra ou em meio à mata, são lugares ideais. Também se pode ofertar aos pés de árvores ancestrais, como figueiras ou gameleiras, ou próximos a pedras grandes, grutas, ou lugares onde se sinta a presença do invisível pulsando. Quando autorizado pela casa espiritual, também é possível entregar dentro da troqueira ou próximo ao congá, com o assentimento e cuidado devidos.
Oferendar a Exu Pantera Negra é mais do que um gesto ritualístico, é um ato de confiança, de honra e de aliança com o espírito que caça no escuro, mas protege a luz da verdade. É sempre fundamental lembrar que nenhuma oferenda deve ser realizada sem antes consultar a própria entidade, o pai ou mãe de santo e as orientações da sua casa espiritual. Cada Exu manifesta-se de maneira única, e suas preferências podem variar de acordo com a linha de trabalho, o momento ritualístico e até mesmo a missão que está sendo conduzida. O que agrada a um, pode não ser bem-vindo por outro. O que é adequado em uma gira, pode não servir em outra. Por isso, o diálogo com a espiritualidade é essencial. Exu não é uma fórmula pronta, é presença viva, consciência em ação, e como tal, merece escuta e respeito. Cada terreiro caminha com sua doutrina, sua tradição e seu modo próprio de cultuar. Reconhecer e honrar essas variações é parte do aprendizado e da humildade de quem trilha o caminho com fé. Antes de entregar, pergunte. Antes de agir, consulte. Pois o verdadeiro poder de uma oferenda não está apenas no que se coloca, mas na intenção consciente e na permissão sagrada de quem a recebe. E essas são todas as informações que temos, até o momento, sobre o poderoso Exu Pantera Negra. Se o seu coração deseja saber mais, recomendo, com todo respeito e carinho, que busque um terreiro onde essa entidade maravilhosa se manifesta. Lembre-se sempre de se aproximar com humildade, reverência e fé. Aqui no canal, seguimos firmes na missão de compartilhar conhecimento e espiritualidade, com vídeos novos todas as segundas e sextas-feiras. Agradeço profundamente pela sua presença, assim como pela força e proteção de Exu Pantera Negra. Laroye, Exu. É Mojubá. Que a paz do nosso Criador e a luz de Oxalá estejam sempre com vocês.